E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Diferentes formas de trabalho escravo no Brasil Colônia e no Brasil Império. Essa é a aula da quinta semana, primeiro ano, terceiro bimestre, terceiro volume. Vamos começar a nossa aula falando sobre as diversas formas de trabalho que são adotadas no Brasil Colônia, trabalho escravo, tá? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o Brasil vai adotar um modo de produção escravocrata para a exploração de sua colônia, tá? O povo escolhido, nós já falamos disso nas aulas anteriores, é o povo africano, não é? Que vai ser utilizado como escravo, tá? Ou vai ser escravizado. Com o passar do tempo, esse trabalho que era, a princípio, destinado ao meio rural na produção de cana, depois vai vir o algodão, depois vai vir o café, vai ser estendido para o meio urbano. Então, são essas características deste trabalho que nós vamos apresentar agora, tá? Bem, essa complexidade econômica que a colônia portuguesa na América, o Brasil, vai assumir, vai se concretizar conforme essa colônia vai se desenvolvendo. Temos que entender que a economia colonial ela é muito complexa. A colônia Brasil, ela se transforma, ela se enriquece. Então a economia dela é mais pungente, mais dinâmica do que a própria economia da metrópole, tá? Evidentemente, por causa, né, das possibilidades de exploração, pelo tamanho, não é? Então o espaço geográfico brasileiro é muito maior, a diversidade climática também não é maior, então você tem ao sul um tipo de clima um pouco mais frio, um pouco mais temperado, ao norte e nordeste um clima mais tropical, então você tem nessas diferenças climáticas a possibilidade de exploração muito maior, além das próprias riquezas naturais. Então você tem essa complexibilidade, tá? Da economia, né? Evidentemente, também aumentando a complexibilidade e a diversidade dos trabalhos, tá? Nas áreas rurais, os escravos de eito. Eito é a limpeza forçada, né? Forçada é a limpeza ou roçado de uma plantação utilizando enxada. Então, eito significa isso. Então, escravo de eito é aquele escravo que trabalha, não é, na fazenda, trabalha na zona rural, no meio rural, tá? Essa jornada de trabalho pode chegar até 18 horas diárias, tá? As pessoas vivem mal instaladas na senzala, são escravos, e as condições de higiene eram precárias, como em toda a colônia. A colônia não é, a senzala não é um lugar assim, é todo mundo bom e a senzala é horrível. A senzala é horrível de qualquer forma, porém as condições higiênicas, tanto no meio rural como no meio urbano, eram bastante deficitárias, tá? A expectativa de vida variava entre 10 e 15 anos de exploração, com muita dificuldade de chegar a 15 anos. É uma média muito assim, otimista, tá? Isso vai depender muito do trabalho e da época em que o escravizado, ele chega à colônia, tá? No interior das casas, não é? Seja no meio rural ou urbano, os escravizados domésticos vão experimentar uma outra rotina de trabalho. Então nós temos os escravos de eito e nós temos os escravos domésticos, tá? Essa alimentação vai ser um pouco melhor do que a dos escravos que viviam na senzala. Vai existir a exploração sexual das mulheres, são poucas mulheres, a maioria dos escravos vem para o trabalho nas plantações, portanto, vão vir a maioria homens. Então, mulheres e crianças, no começo da exploração do escravo, vai ser muito menor ou praticamente inexistente, tá? O escravo, por vezes, pode ser alugado, não é? E quando você tem esse aluguel é porque a fazenda, o meio no qual esse escravo vive, ele está parado por algum motivo, ou
por ciclo produtivo da planta, então ele é alugado, tá? O aluguel dos escravizados vai constituir, portanto, uma fonte de renda extra importante para este proprietário explorador. Então você tem um escravo que trabalha em uma fazenda, no ciclo em que depois ao plantio, esperando a colheita, ele pode ser alugado e essa é uma renda a mais que pode acontecer. Bem, nas urbes, cidades, era comum também o escravo de ganho. Esses vão oferecer prestação de serviço, ou seja, vão ter ofícios que eles vão realizar. Então, desde o transporte de carga até a confecção de roupas, sapatos, vão tomar conta de comércio, vão ser escravos comerciantes, vão vender alimentos, entre outros produtos. Então, a gama de trabalho que o escravo faz na cidade ela é muito maior, é muito mais diversificada do que no campo. No campo, são atividades relacionadas ao plantio, à produção de produtos ou de gêneros agrícolas, tá? Geralmente esse escravo de ganho ele vai passar boa parte, evidentemente, do seu lucro, não é? Com o seu trabalho diário, ele vai passar para o seu proprietário explorador e uma parte fica com ele. Com essa parte, geralmente ele melhora a sua qualidade de vida, tá? Mas ele também vai juntar para comprar sua alforria. Então você tem essa característica do escravo de ganho, ele tem a possibilidade de ser alforriado muito mais do que um escravo da zona rural. Você pode estar pensando, não acontecia na zona rural? Acontecia, mas acontecia com mais raridade, era mais complexo isso acontecer, ok? Então vamos lá. Existiam diferentes tipos de trabalho, como nós já vimos, não é? Essas várias formas de exploração do trabalho dos africanos vai ser um constitutivo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade africanizada, como também é uma sociedade indígena, como também é uma sociedade europeia. A sociedade brasileira é uma mistura, uma amálgama desses três troncos culturais e étnicos que nós temos. Então, falar assim, a sociedade brasileira tem características africanas. Não, ela é africanizada. Ela tem características não indígenas? Não, ela é uma sociedade indígena, ela é uma sociedade africana, ela é uma sociedade europeia. Então você tem essas características que montam a sociedade. Nós não podemos pensar a sociedade brasileira como europeia com pequenas características ou africanas ou indígenas. Isso não existe. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, que é um pensamento um tanto quanto preconceituoso, achando que nós somos originariamente europeus e agregamos aos poucos ou em alguns momentos uma africanidade ou uma questão indígena. Isso não existe, isso não procede, tá? O que explica, porém, não justifica a longa existência e a manutenção de suas características racistas, predatórias e de exploração até nos dias atuais, tá? Isso nas relações sociais, econômicas, de trabalho no Brasil. A escravidão como constitutivo da sociedade brasileira ainda está presente no nosso cotidiano e nós vemos isso constantemente. As relações de trabalho são embasadas nisso, as relações sociais, as relações políticas são embasadas nisso. Não precisa acreditar em mim. Você pode pegar na internet como o Estado ele trata, por exemplo, greves no Brasil, não é? Greves. Geralmente, as greves são tratadas como um caso de polícia, ou seja, não são tratados como uma manifestação política. Sim, como uma baderna, não é uma reivindicação, é uma bagunça.
Então, nós temos essa característica presente no Brasil. E isso vai em várias características, vai em várias frentes, isso é muito latente na nossa sociedade. Bem, vamos ver essa primeira questão para nós entendermos, né, o que está por vir. Durante o período da colônia de 1530 a 1822 e a do Império até a abolição da escravatura até 1888, a mão de obra predominante, foi o que nós falamos antes, é de pessoas escravizadas e seus descendentes. Tá? De acordo com o tipo de trabalho, enquanto a escravidão existiu, os escravizados eram categorizados de que forma? Ou seja, que tipo de trabalho esse escravo vai realizar, esse tipo de trabalho vai dar a ele uma categoria, tá? Bem, você vai ter os escravos de eito, que trabalhavam na agricultura, tá? Então, nós já falamos sobre isso. Vamos lembrar que a mão de obra escrava vai ser utilizada em larga escala nas plantações de açúcar, nas plantações de algodão e nas plantações de café, tá? Assim, também eram chamados que trabalhavam nas minas, que era o trabalho mais pesado de todos para a pessoa escravizada. Vamos ter, como já falamos, os escravos domésticos, que vão realizar tarefas domésticas, e vamos ter uma questão que para muitos historiadores é importante, que é a questão da ama de leite, dessa mulher, não é, negra, que vai dar o seu leite para o filho, né, do seu proprietário explorador. Então, você tem uma relação, porque aí surge uma relação, hoje nós sabemos muito mais disso, uma relação amorosa, no sentido mãe e filho, não é, entre essa escrava e essa criança, tá? E isso vai ser, vamos assim dizer, replicado ou vai ser reproduzido muito numa relação que algumas pessoas têm, não é, da empregada doméstica. Ela é da família, não é? A empregada, ela é minha mãe, ela me criou, que é uma mentira, porque na hora da herança ela não recebe nada, né? Então nós temos que pensar nisso, que essas são relações de proximidade, mas também de distanciamento. Ela é da família. Até que ponto ela é da família? A ponto dela ir para o casamento, até receber uma herança, até ter uma pensão, até ter um dia de descanso, tá? Ou ela é aquela que vai para o churrasco para trabalhar, que vai para a praia para servir de empregada na praia também. Levamos ela para a praia. Beleza, mas ela não está na barraca comendo camarão. Ela está arrumando a casa, tá? Então, isso tem que ser muito bem, essa proximidade, não é, que acontece no Brasil, tá? Isso vai acontecer também na Europa, só que na época industrial vão ser mulheres proletárias, tá? Não vão ser as escravizadas, que vão amamentar os filhos da burguesia. É comum isso é uma prática comum. As relações construídas sobre essa prática é que vão diferenciar um pouco, tá? Você tem essa característica. Você vai ter os escravos de ganho, como nós já falamos, vão vender ovos, frutas, águas, né? Cestas artesanais, velas, tá? Então vão ter essa ligação com o comércio. Parte do dinheiro obtido era repassado aos senhores, o restante usado para gastos com alimentação, vestuário, compra de ferramentas, e eventualmente compra da alforria, que era para o escravo urbano, como já disse antes, muito mais comum. Você vai ter os escravos de ofício. Então, você tem os escravos de ganho, que é do comércio, e os escravos de ofício. Ofício por quê? Porque ele é especializado. Ele tem uma profissão, tá? Vai ser ferreiro, pedreiro, carpinteiro, sapateiro, barbeiro, carregadores, trabalhadores de obras públicas, oleiro que faz telha, não é? Oleiro, parteiras, ou seja, os escravos
de ofício, eles vão desde profissões como carregadores, que não necessitaria muita especialização, a parteiras, ou seja, as mulheres aí vão entrar na área médica, na construção, não é, dessa relação mulher e medicina, mulher e cuidado, tá? Então nós vamos ter essa proximidade, essa construção dessa relação das escravos com a sociedade. Alguns historiadores vão considerar os de ofício, os escravos de ofício, como um grupo dentro dos de ganho, porque muitos trabalhavam nas ruas, tinham que dar a maior parte do dinheiro que ganhavam para os seus senhores, então você vai ter essa característica. Você tem ainda os escravos de aluguel, que é aqueles alugados para realizar atividades em terceiros, para terceiros. Isso vai acontecer muito para os viajantes. A pessoa chegava ao Brasil, não ia ficar muito tempo, ela não comprava um escravo. Ela alugava por um tempo e esse escravo, às vezes, tinha alguma especialidade. Ele queria um escravo que falasse inglês. Existia. Então você vai ter um escravo que vai falar uma língua indígena específica. Então você vai ter essa característica. Um escravo que falasse francês. Então você vai ter essa característica. Então reparem que o trabalho escravo, ele não é um trabalho somente bruto. Com o passar do tempo, ele vai se tornar um trabalho especializado. Ele vai ser um trabalho que vai atender especificamente alguns nichos, algumas demandas de uma economia extremamente dinâmica e uma economia muito maior do que a economia portuguesa, por exemplo, tá? Para os escravizados, a vida nas minas e no campo era bem mais dura do que nas cidades, nós já falamos sobre isso também. Por esse motivo, a venda dos escravos urbanos para o eito era uma forma de castigo para os seus senhores. Bem, no seu texto original, que eu modifiquei, está falando que você tem tipos de escravos, ou tipos de escravidão. Você tem a escravidão e você tem tipos de trabalhos diferentes de escravos, tá? A prova disso é que não vai existir uma diferença jurídica. Um escravo que está na cidade pode ir para o campo, não há problema nenhum, não é? E vai como uma forma de castigo, tá? Sabendo que a duração de um escravo era muito pouca, tá? Então você tem essa característica que deve ser lembrada, não pode ser, então, esquecida. Bem, vai pedir para fazer uma análise, né, de várias pinturas e nós vamos analisar as pinturas e nós vamos, não é, falar sobre elas. Descreva as imagens e, por meio dessa descrição, finalize a identificando qual o tipo de trabalho escravo foi apresentado em cada uma das imagens. Aí nós estamos vendo aí uma moeda de cana. Essa moeda de cana, ela é para produção de açúcar e cachaça, tá? Então você tem isso como característica, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter aí, na verdade, dois tipos de escravo, tá? Porque no eito, os escravos de eito também tem alguns que são especializados. Por exemplo, para purgar, para tirar a água do caldo de cana, deixar só o açúcar. Então tinha casa de purgar, então você tem essa característica, tá? Então aqui você tem um trabalho mais rural. Então descrever a moenda, a extração da garapa, você vai fazer essa descrição e, bom, esse é um escravo da zona rural, você vai colocar o nome dele lá. Aí você vê um ambiente doméstico, não está especificando, não dá para entender, não é, ou ver se é na cidade ou no campo, mas é um ambiente doméstico. Então você vai ter aí os escravos vestidos, tá? Acompanhado de crianças, né? Escravizadas também. Ó, filho de escravo, escravo tá? Essas crianças não são livres, elas são propriedades. Essas crianças poderiam ser vendidas e muitas vezes eram, separando pais, né? Os pais dos filhos, tá? Então isso era comum. Então você vê os escravos fazendo tarefas, esse aqui vai estar lendo alguma coisa, essa aqui bordando,
né? Ou ele está bordando também, e esse aqui está servindo. Então, esse é a conjuntura doméstica, não é? De servidão desse escravo doméstico. Aí você vê uma rua, provavelmente da capital, Rio de Janeiro, tá? E você vê os vendedores, não é? Com animais, tá? E você tem essa característica. Então, esses são o quê? Isso aqui são o quê? Perdão, deixa eu beber uma água. Eles são escravos de quê? De ofício, de ganho. Então, você vai especificar. Aí, você vê, né, os escravos num processo de embelezamento, né? Fazendo a barba, né? Por aparentemente escravas, cortando o cabelo. Então, essas mulheres, elas são o quê? De ofício? São de ganho, tá? Ela pode ser de ofício, de ganho e ainda pode ser de aluguel. Então, vamos supor que ela pode alugar o seu trabalho. Ah, eu quero um escravo que saiba costurar, que é um alfaiate, faça roupas. E eu quero alugar esse escravo, tá? Eu quero que ele vá lá e eu vou alugar esse escravo, ele vai fazer roupas para mim, eu pago você, pago a ele, não tem problema, tá? E que fale inglês ou que fale francês. Então você tem essas características que tem que ser lembradas. Aí é uma lavra das Minas Gerais, não é? Ou no interior de Goiás, não está especificando. Então você tem atual Goiás, né? Atual Minas Gerais. Então você tem aí as lavras. Então esse o quê? Esse é um escravo de ganho, de aluguel, de eito, né? Então você vai ter que especificar isso. Aí são os carregadores, já falei quem são. Também não dá muito para ser diferente. Eles são o quê? Né? Urbanos, de aluguel, urbanos, de ofício. Tá? Então, temos que ter essa noção. E chegamos ao final, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou sempre à disposição. Falou? Um abraço para vocês.